Olá, bom dia a todos. Hoje a ideia é passar uma mensagem para vocês de tranquilidade, de paz, de reforço da nossa fé, dessa fé que cultivamos, uns há mais tempo, outros há menos, mas é a mesma fé, a fé no nosso Senhor Jesus, cujo tema que eu escrevi aqui e até enviei para o Marcos, que ele me pediu o tema para que os hinos caminhassem em harmonia com o sermão desta manhã, é que nós não duvidássemos que nada, absolutamente nada, pode afligir os filhos de Deus. Quando nós pensamos nas aflições, nas tribulações, e isto foi até mencionado no domingo passado pelo Neto, nós pensamos muitas vezes também na finitude da nossa vida aqui na Terra. Nós pensamos na morte. E nessas últimas semanas, uma semana retrasada, eu me lembro do Lucas ter comentado no sermão, e tem sido recorrente o tema daquilo que nós estamos vivendo, essa crise que estamos vivendo aí, essa crise de saúde que assola nós e assola todo mundo, ela é temida por quê? Porque mexe com esse assunto, o assunto da nossa morte. Nós vemos de perto como nós somos pequenos e acabamos, como a maioria das pessoas, muitas vezes, de forma irrefletida, sem pensar, a nos esquecer que nós, os filhos de Deus, já passamos da morte para a vida. Porque nós nos movemos por fé e não por essa coisa pequena que é a nossa existência, essa existência menor, esse momento efêmero que vivemos aqui na Terra. Não, nós vivemos com esperança e por fé em algo que nos é dito, por exemplo, em Hebreus, algo maior, algo que excede todo tipo de conhecimento. E nós, então, em momentos como esse, mas não só em momentos como esse, mas sempre, devemos viver por fé. A passagem que servirá de base para as coisas que nós vamos conversar aqui hoje, ela se encontra nos 11 primeiros versículos do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. E eu vou fazer a leitura aqui e depois vou continuar esse sermão baseado nesse tema para que nós não duvidemos que nada pode nos afligir. Nada. Versículo 1, então, capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Percebam vocês a grandeza do amor de Deus por Jesus Cristo em nosso favor. Aqui no versículo 7, não sei se vocês observaram, né? Fala da conduta do homem médio e faz uma comparação com a conduta de Deus para conosco. No 7 fala, dificilmente alguém morreria por um justo. Imagina uma pessoa boa, uma pessoa querida, uma pessoa tida aqui por nós como uma pessoa justa. E o versículo fala que dificilmente alguém toparia morrer por essa pessoa. Dificilmente alguém toparia. Mas isso pode acontecer. Poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Muitas pessoas já arriscaram suas vidas ou deram as suas vidas para salvar alguém que lhe era importante, alguém que lhe era querido, um pai pelo filho, um filho pelo pai. Isso nós já vimos. Mas a comparação que é feita aqui no contexto é o tipo de amor, né, que Deus nos dá, como ele excede a esse sentimento médio humano. Nós, humanos, pode ser que nós entreguemos nossas vidas por alguém que nos é próximo, por alguém que nos é bom, por alguém que nós temos como justo. Mas o amor de Deus, ele excedeu a isso tudo. Porque ele ofertou o seu filho, aquilo que ele tinha de mais precioso, por pessoas tidas como injustas, por ímpios, por pecadores. E todos nós, sem exceção, fomos ímpios, fomos pecadores. E muitas vezes nos colocamos, mesmo já tendo aceitado a Jesus, nessa condição difícil, que é a condição do pecado, e nós sabemos que aquele sangue que jorra na cruz, aquele sangue que nós nos recordamos dele todos os domingos, por meio da bebida do cálice, na ceia, nós sabemos que esse sangue está ali sendo derramado a todo instante em favor nosso, em favor daqueles que ainda serão de Jesus, para nos remir, para nos limpar dos nossos pecados. Então, o amor que Deus nos dá, ele é tão grande, porque ele nos amou quando nós não mereceríamos uma fração desse amor. E ele, com esse amor, com a oferta do Filho dele, Jesus Cristo, ele nos possibilitou vencermos a morte. Vencermos aquilo que o ser humano mais teme. E ele nos deu isso no momento em que nós não tínhamos nenhuma qualidade, né? Quando estávamos ali enlameados, quando estávamos entregues ao pecado. E ele continua, por intercessão do Espírito dele, que é derramado diariamente sobre cada um de nós, a nos dar força para vencer esse mundo mal. Agora, a pergunta que se coloca, a pergunta que eu faço, é muito simples. Quando que Deus nos possibilitou a vitória sobre a morte e a vida eterna? No início dessa crise, sanitária, na época lá da gripe espanhola, vocês podem fazer um
um relatório de todas as atribulações, de todas as aflições que já aborreceram e já amedrontaram o homem nas guerras, nas dificuldades de saúde, nas dificuldades de governo, nas dificuldades do dia a dia para a nossa subsistência, e nos problemas de saúde, que não se resumem exclusivamente a esses que estamos vivendo, mas são diversos, né? Tudo isso que aflige o homem, né, já foi ou não foi superado por aquilo que Deus nos deu? O cristão, meus irmãos, o cristão, lembrem e nunca se esqueçam disso, nem agora, né? O cristão já venceu a morte. O cristão, ele vive aqui, mas como se fosse um peregrino, como se aqui não estivesse. Ele olha para as coisas que o cercam, mas a sua mente, o seu coração já está lá no alto. Ele já está imaginando como vai ser essa cidade que foi preparada para ele. E se aquilo que mais atemoriza os homens, que é a morte, não tem mais poder sobre nós, aí vem o tema, né? Se nós não duvidarmos, se nós ficarmos, como foi dito no primeiro hino, né, firmes na nossa fé, firmes na lembrança da promessa que está reservada para nós, nós não temos que temer, nada poderá nos afligir. Percebam que mesmo nas tribulações, é dito ali no versículo 3, nós temos que dar glória a Deus. Porque tribulação produz um sentimento de perseverança, a perseverança nos deixa mais experientes, mais experimentados, e essa experiência renova e nos dá esperança. E a esperança que vem de Deus, como é dito ali no versículo 4, né? Ela não confunde. E ela está alicerçada nesse espírito que nos dá força para suportarmos todo e qualquer momento. Então percebam, né? Se nós, sem merecermos esse amor de Deus, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados. Se o único cordeiro que poderia morrer por nós, o único justo, na verdade, que passou aqui por essa terra, que foi Cristo, Deus se fez homem na pessoa de Jesus, e ele era o nosso cordeiro, o cordeiro prometido, o cordeiro sem pecado. O único cordeiro que poderia ser oferecido em favor dos pecadores. Se isso já aconteceu lá atrás, há muito mais de 2000 anos, né? Se Cristo, que nós o recebemos como rei, né? Se Cristo venceu a morte e ressuscitou, e se ele nos garantiu que nós, se permanecermos nele, se formos dele, também venceremos a morte e ressuscitaremos e teremos vida eterna com Deus, o que é que pode nos afligir? Se até nas tribulações, se até um momento como esse é uma oportunidade para nós darmos glória a Deus, e é uma oportunidade de nós sairmos mais esperançosos, mais ansiosos para que essa promessa se cumpra, se tribulações produzem perseverança, experiência e esperança, nós vamos ter medo do quê? Nós podemos, pela fé, percebam que a palavra fé ela é citada, vocês podem ver ali no versículo 2, né? Nós tivemos acesso à justificação que vem de Deus pela fé. E por essa graça, nós permanecemos firmes. Isso está lá no versículo 2. Nós recebemos o que Deus poderia nos dar de mais precioso, que é a vitória sobre a morte. Nós estávamos afastados de Deus. E Deus, pela morte de Jesus,
nos permitiu uma religação com ele. O pecado estava acabando com a humanidade, estava acabando com a minha vida, com a vida de cada um de vocês. E num determinado momento, alertados por um cristão, na verdade, esse alerta, todos os domingos ele é dado, e cada um de nós damos para os nossos amigos esse alerta. Domingo passado, o Neto fez um sermão evangelístico, né, e nos disse nos lembrou do que nós fizemos e ensinou mais pessoas o que elas precisam fazer para serem de Cristo. E por intermédio daqueles passos, nós conquistamos a oportunidade de estarmos religados com Deus, mesmo sem merecermos. O que é chamado aqui no versículo 11 de a reconciliação. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E isso nos foi dado, então, quando? Isso nos é dado sempre. Faz tempo que isso nos é dado, a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Portanto, e encerramento, voltando a dizer o tema, não se preocupe. Se você não duvidar, se você tiver fé nesse Senhor, se você fizer tudo aquilo que Ele manda, você já venceu a morte. Você tem a oportunidade de vencer a morte. E se assim é, se até o pior que pode acontecer é motivo de alegria para nós, porque nos deixa melhor, mais experientes e mais esperançosos, então nada, absolutamente nada poderá nos afligir. Essa é a mensagem, é uma mensagem de paz, de tranquilidade. Não se preocupe. Se vocês se lembrarem que vocês já venceram a morte por intermédio da entrega de suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nada vai poder afligir a cada um de vocês e a mim também. Em nome de Jesus. Amém. Satisfação eterna.